tempo aí da aula não ter tido segunda, eu dividi em aula hoje. Vou dar essa aula hoje, eu vou dar uma aula amanhã no horário, amanhã eu tenho o horário das 4 às 8, que vai ser dividido em duas partes. Então, na primeira parte eu vou fazer essa aula, interações fundamentais, e à noite, aí mais à tardinha eu deixo para fazer o outro curso de QD ali no modelo padrão. Então vamos começar. Nós estamos trabalhando até agora, né? Nós discutimos, né, da interação eletrofraca, nós chegamos à conclusão de que a melhor maneira de colocar as duas interações juntas era de uma forma mínima a partir desse grupo de simetria aqui, né, onde nós temos necessariamente a presença de um setor abeliano para poder garantir que tenha um bóson vetorial neutro que possa ser identificado para fora. Nós não podemos deixar tudo por conta do SO2, porque senão apareceriam bósons carregados associados ao bóson neutro, mas isso a gente já compreendeu. E aí nós introduzimos o setor de matéria, introduzimos na aula passada também as derivadas covariantes do setor de matéria, né? Quer dizer, nós estamos trabalhando só por enquanto com os leptons, né? Os leptons carregados, onde nós temos o lepton left, e aqui nós temos então chamamos de L aqui, né? Tínhamos aqui o neutrino left e o lepton left. O neutrino, claro, associado a esse lepton. E o lepton right. Bom, agora a nossa questão é compreender por que nós vamos ter que introduzir o setor de Higgs, né? Então essa vai ser a discussão de hoje, o setor de Higgs e as suas características. Então a nossa ideia foi a seguinte, seguindo, né, então, o padrão de simetria, nós começamos, então a ideia é, já que o neutrino não tem massa nesse modelo, no padrão, vamos pensar que o neutrino, né, faz parceria do setor leste com o lepton. Então vamos pensar, o lepton não tem massa, então nós não temos massa no setor leptônico. Então nós temos dois problemas, duas questões ligadas à massa. Primeira questão, vamos dizer assim, é a própria massa, né? Vamos dizer assim, seriam as massas dos leptons e, posteriormente, dos quartos. As massas dos leptons carregados. Então nós temos que pensar na questão das massas, né? Com neutrinos de massa nula. Então nós sabemos que aquela simetria, já que a gente sabe que o neutrino é left, né? E que o neutrino aparece, né, em parceria com o lepton, então a gente imaginou, vamos colocar então um setor dublete de elétron, o neutrino fica no dublete, mas como o neutrino é left, o lepton também tem que ser left, a gente está pegando aqui um dublete, né, de campos dentro da mesma representação do grupo de Lorentz, e aí a gente é obrigado a deixar o lepton right de fora. E aí a gente tem uma degenerescência. Então a gente tem que pensar na massa dos leptons carregados. E dois, a gente tem que pensar no alcance da interação fraca. Uma interação fraca é de curto alcance. Então, alcance, né? O alcance na escala nuclear. Então, se o alcance da interação é na escala nuclear, né? Então, a interação forte, a interação fraca, essa questão então está ligada à massa dos bósons intermediários. Né? E a gente já entendeu os bósons mediadores. E a gente já entendeu que os bósons mediadores são, nós já temos dois carregados e um neutro, justamente porque nós temos correntes fracas que são carregadas, que é a corrente elétron-neutrino, e as correntes fracas que são neutras, que são, por exemplo, a corrente do neutrino para o neutrino.
Então a gente tem correntes fracas, né? Neutras e correntes fracas carregadas, mas aí esses bósons que vão fazer a intermediação dessas correntes devem ser bósons com massas, porque a interação é de curto alcance. Então nós temos uma dupla questão ligada à massa. E aí, onde é que a gente pode buscar a origem daquilo que vai ser o bóson de Higgs? Vamos pensar o seguinte: para nós construirmos esse termo, vamos pensar assim, o termo de massa, né? Para leptons, os leptons carregados, né? Ele é termo de massa tipo Dirac. Então, termo de massa de Dirac, né, é o termo de massa da forma M, psi barrado, psi. E a gente sabe que, quebrando a integralidade, como nós já sabemos aí dos nossos cursos anteriores, ele mistura as duas integralidades. Né? O termo de massa, ele é fora da diagonal no que diz respeito à integralidade, contrariamente ao termo cinético. Tá? Lembrando que o termo cinético, né, esse termo aqui é um termo completamente diagonal. Ele é L barrado, gama mi, então, os termos cinéticos são termos que não misturam as quiralidades, são termos basicamente quirais, são diagonais na quiralidade, mas o termo de massa mistura. Então, nós podemos pensar em fazer esse termo de massa, que é do tipo M, psi-left barrado psi-right, a gente pode pensar, será que essa massa que aparece como um parâmetro, ela não poderia ter uma origem dinâmica? Então, o ponto de vista já era um ponto de vista, já era uma questão considerada, já por Dirac, né? Durante a década de 50, a questão era qual é a origem da massa dos ferros. Será que a massa dos ferros é um parâmetro que nós colocamos à mão, ou a gente pode buscar uma origem, uma física mais fundamental para explicar a massa dos leptons? Então a ideia é que talvez, né, esse termo de massa pudesse vir de algum campo fundamental. Mas aí vamos lembrar, se nós lembrarmos também que a interação do tipo Yukawa, tá? Então, interações, então a questão é, da onde vem a massa? Qual é a origem da massa? Qual é a origem da massa? Então, se a gente pensar, interações do tipo Yukawa, interações fermiônicas do tipo Yukawa. Por exemplo, eu posso pegar um férmio, acoplar com um escalar. Ou nós podemos pegar também o férmio e acoplar com algum pseudo-escalar. Seja no caso, seja no outro, por exemplo, essa interação aqui, ela se desdobra desse modo. Ela vai ser psi-left barrado, psi-right, phi, mais psi-right barrado, psi-left, phi. Essa interação do gama 5, essa interação com o gama 5, ela fica psi-left barrado menos psi-left barrado psi-right S mais psi-right barrado psi-left S. Então não importa, sendo uma interação escalar ou pseudo-escalar, o escalar necessariamente acopla as duas quiralidades, diferentemente da interação de gauge. A interação de gauge, ela sai daqui. Quando a gente tem uma interação de gauge, a interação de gauge vem da derivada covariante, vem daqui. Então, as interações de gauge, diferentemente das interações de Yukawa, as interações de Yukawa, elas necessariamente misturam a quiralidade, por causa dessa identidade, né? No fundo, o
porque left é 1 gama 5 psi, que é right é 1 menos gama 5 psi, devido à ortogonalidade dos projetores left e right, o campo escalar ele necessariamente acopla duas gravidades distintas. Então, escalar ou pseudo-escalar. A interação de gauge, ela tem sempre essa forma, a forma típica da interação de gauge, a corrente e o campo. E aí, a matriz gama-mi, ela não permite um mix de quiralidades. A matriz gama-mi, ela seleciona os termos diagonal na quiralidade. Então, essa interação aqui, ela fica se left barrado, gama-mi, se left a mi, mais se right barrado, gama-mi, se right a mi. Então, as interações de gauge, elas preservam a quiralidade. Então, por exemplo, se um fermion left emite ou absorve um fóton, ele continua left. Ou se um quark left emite ou absorve um gluon, ele continua left. Ou continua right se ele for right. Porque a interação de gauge, ela acopla sempre a mesma quiralidade. Agora, se uma partícula, se um fermion left emite ou absorve um quantum escalar, ele se torna right. Quer dizer, a interação de Yukawa é uma interação que faz trocar a quiralidade. Apesar de parecer estranho, porque se o escalar não tem spin, não tem nada, a gente imaginaria que uma coisa left continua left se ela recebe ou emite um escalar. Mas não é isso, a gente está olhando pelas representações do grupo de Lorentz, é o spin, o grupo de Lorentz mesmo. Então, essa diferença marcada, ela abriu a oportunidade de que talvez a origem dessa massa possa ser algum campo escalar que se materializou numa constante. E aí vamos pensar, essa lição, o Nambu já tinha trazido para a física de partículas, né? Justamente o Prêmio Nobel de Nambu de 2008 foi em cima da proposta que ele fez de trazer o mecanismo, a física da supercondutividade, transportar a física da supercondutividade para a física de partículas. Ele trouxe a noção de quebra espontânea de simetria. Então já se sabia da proposta de Nambu no final dos anos 50, né, no trabalho dele de 58, já se sabia que um campo escalar, dependendo da dinâmica que você propõe para ele, ele pode buscar uma configuração de mínima energia em que ele seja constante. Então, a ideia que se colocou é, quem sabe essa massa, a gente comece com os férmions todos sem massa, mas essa massa ela não seja colocada previamente. A gente tem a simetria quiral, a gente começa com uma teoria que tem, aquela quebra left e right, quer dizer, tem uma simetria aqui nesse setor left, realmente é tudo degenerado, neutrino, todo mundo é sem massa. Mas imaginar que esse campo escalar, ele possa ter alguma dinâmica que o faça se tornar constante, uma certa configuração constante, e essa configuração constante do escalar, ela se repercute, vamos dizer, na massa. Vamos imaginar que isso aqui tem uma constante de acoplamento de Yukawa, uma constante de acoplamento Y. Então, se esse campo aqui se torna constante, a massa do férmion vai ser o valor do campo vezes a constante de acoplamento do férmion com o campo. Quer dizer, a gente poderia pensar que essa massa, na verdade, ela tem uma origem massa fundamental numa constante de acoplamento de Yukawa e naquilo que seria, vamos dizer assim, a configuração, uma configuração constante de um campo escalar. E se quiser, estaria assinalando, né, indicando a configuração constante do campo escalar. Então, por trás da massa do férmion, o que nós temos, na verdade, é uma constante de acoplamento. Isso caracteriza muito a interação de Yukawa dos férmions. Por outro lado, se esse campo escalar é carregado, ele vai ter interação de gate também. A interação de gate está aqui. Se a gente tem um campo escalar carregado, fica claro que, né, a gente tem um campo escalar carregado. Isso aqui é só vamos dizer assim, um raciocínio heurístico. Vamos apurar o raciocínio agora. Então nós temos um campo escalar carregado, e esse campo escalar carregado tem uma interação de gate. A interação de gate está nesse fato aqui. A gente agora tem
a interação de gauge ela entra por um acoplamento mínimo, através da derivada covariante. E aí, claro, expandindo isso aqui, vou colocar assim, a gente tem dmi, que está aqui. E que a gente tem uma constante de acoplamento de gauge G, uma carga aqui, um campo, não precisa ser um campo amigo, um campo qualquer de gauge, vamos chamar aqui um campo, sei lá, criatividade aí, campo VNI. Campo VNI está. E aqui, constante de acoplamento de gauge, a carga, o campo de gauge e o fio. Então, isso aqui é a interação de gauge. A interação de gauge, tá, ela vai ter termos que vão ter derivada do escalar, vezes isso. Se esse escalar se torna constante, o que sobra da interação de gauge é esse termo. Se o campo escalar se torna uma constante. Esses dois termos aqui, eles vão dar, se o campo escalar se torna uma constante, por algum mecanismo que nós vamos discutir, então esse termo aqui dá para nós G2 φ0 ao quadrado dmi, que é, como nós sabemos, ó, aquilo que pode representar a massa do bóson de gauge, do tipo de prova. Então, a origem, né, da massa do campo vetorial também está na interação, só que não na interação de um cálculo, é uma constante de acoplamento diferente. Quer dizer, quem coordena as massas bosônicas são as constantes de acoplamento de gauge. Quem coordena as massas fermiônicas são as constantes de acoplamento do tipo Yukawa. Então, a gente vê que a massa, né, a massa de um bóson de gauge, aquela carga pode ser mais 1 menos 1, o valor dela não é tão importante, né? O número pode ser mais 1 menos 1, quer dizer, basicamente a estimativa é o que está ligado à massa do bóson de gauge, é a constante de acoplamento de gauge e o valor que o campo escalar pode adquirir. Então é isso aqui que basicamente coordena a massa do campo de gauge. Isso aqui é comum, isso aqui é comum. O que vai diferir as massas vão ser as constantes de acoplamento. Então essa é a ideia, assim, como o Nambu já tinha trazido a ideia da quebra espontânea da simetria, e isso significa, a quebra espontânea da simetria significa que algum tipo de campo escalar está presente e a física desse campo escalar é tal que a configuração de mínima energia do sistema é atingida quando esse campo escalar tem um valor constante não nulo. Então, se esse campo escalar adquire um valor constante não nulo, ele pode ser a fonte tanto para a massa do férmion quanto para a massa do bóson de gauge. Nós resolvemos essas duas questões de uma vez só. Então, essa é a ideia que está por trás do mecanismo de Higgs, né? Então, Nambu trouxe a ideia da quebra espontânea da simetria lá dos supercondutores para a física de partículas. Então, aparece um campo escalar. Claro que essa ideia, né, veio de Nambu de 58, já vinha, na verdade, né, de trabalhos precedentes da década de 50, o próprio trabalho do Salan, de 51. Salan, como na tese de doutorado dele, ele estudou os campos escalares, né, carregados, ele fez um trabalho logo em 52 sobre a física de supercondutores. Faz um trabalho interessante, né, que era para relacionar a geração de massa nos supercondutores, o gap de energia. E aí já se sabia que tinha que ter um campo escalar, tinha um modelo de Ginzburg-Landau também, da supercondutividade, que mostrava a importância do escalar para definir a transição de fase da fase condutora para a fase supercondutora, e Nambu trouxe isso tudo para a física de partículas, mostrou lá naquele trabalho dele, né, como eu falei com vocês, que foi publicado, trabalho que ficou sempre como um seminário, que foi transcrito, né, nos anais da conferência. Esse trabalho dele, depois, claro, em cima desse trabalho, ele fez alguns trabalhos que ele publicou, e ele mostra claramente que a gente pode trazer esse mecanismo para a física de partículas. Então, já se começa, né, na década de 60, né, com essa ideia de ligar a interação fraca com a interação eletromagnética, sabendo que o escalar poderia resolver essas duas questões para nós. Então, nós sabemos como o escalar pode gerar uma massa fermiônica, através do acoplamento de Yukawa, e como o escalar pode gerar uma massa por bóson de gauge, através dos acoplamentos de gauge desse escalar. Então, a simetria de gauge está por trás desse mecanismo. Bom,
Então, a questão é, como nós podemos introduzir algo desse tipo nessa formulação que nós estamos fazendo unificada? Então, lembrar, o nosso escalar, ele vai ter que dar massa para o lepton carregado e deixar o neutrino quietinho. Então, o nosso acoplamento de Ukawa vai ter que ser tal, para a gente realizar a tarefa de dar massa para esse lepton, deixando ele sem massa, é que o nosso escalar, ele vai ter a gente vai ter essa constante de acoplamento, vamos ter aqui o nosso escalar vai ter que se acoplar a esse setor aqui. Vai fazer esse acoplamento aqui, claro, mas conjugado complexo, porque esse aqui é um termo real. Esse campo é complexo, e aí o lepton vai agarrar. Então, esse termo aqui, na verdade é esse aqui, é só a soma do conjugado complexo. A gente pode raciocinar em cima desse termo. Então, esse termo tem que ser introduzido, porque se esse escalar, então, adquire um valor constante, é isso que vai dar a massa. Só que, vamos escalar aqui, só que o que está acontecendo aqui, esse objeto aqui é um dublete de SO2. Então, do ponto de vista do SO2, esse cara aqui está na representação meio. Do ponto de vista do SO2, esse cara aqui está na representação zero, um singlete de SO2. Então, ele não se transforma. Esse se transforma. Então, para que isso aqui seja um singlete de SO2, o único jeito é que esse cara aqui, como é que eu posso obter um singlete de SO2? Então, se isso aqui é SO2, isso aqui é SO2, então esse cara aqui, 0 e meio, dá sempre meio. Então, do ponto de vista das representações de SO2, esse produto aqui vai dar meio. Então, qual é o jeito de eu obter? Então, eu tenho alguma coisa, eu não sei o que é, eu tenho um certo número quântico de SO2, que eu vou chamar de número quântico N. Então, φ tem que estar numa certa representação de SO2. Tal que N vezes 1 meio me dê zero. Tem que ter no final do dia, isso aqui tem que ser um singlete de SO2. Então, no final do dia, o número quântico de SO2 desse objeto todo tem que ser zero. Esse objeto aqui é um singlete de SO2. Então, se esse é zero e esse é meio, esse produto aqui já me dá meio. Então, eu tenho que multiplicar essa representação de SO2 por essa que é meio para ter zero. Então, conhecendo a análise que a gente sabe dos números quânticos de SO2, a gente sabe que 0 vezes meio dá meio. Meio vezes meio dá 0 e 1. Então, eu posso, o meio, eu posso obter o zero. Claro que eu obtenho 1 também, mas eu posso eliminar o 1, mas o zero eu obtenho. Se eu colocar qualquer outro, se eu colocar n igual a 1, se isso aqui for um triplete de SO2, 1 com meio dá meio e 3 meios. Aí daqui para frente só vai crescendo. Então o único jeito, a única solução para esse problema é a gente tomar esse campo aqui na representação meio de SO2. Então a única solução para ter um singlete de SO2 no final de tudo é que esse cara também seja um dublete de SO2, da mesma forma que o lepton left é. Então, isso fixa o número quântico de SO2 do φ. Agora, claro que esse termo aí, ele não tem que ser só singlete de SO2. Ele tem que ser singlete de SO2, tem que ser singlete de U1 também. Então, eu já resolvi o problema do SO2. Então, eu já entendi o seguinte, que o escalar, ele tem que estar na representação meio de SO2, do SO2 leve. Então, eu já sei, esse cara tem que ser um dublete de escalares. Agora, ele tem que também, no final do dia, ser invariante 1. Então, a carga, o 1 disso aqui, tem que ser 0. Então, vamos pensar. Nós já tínhamos fixado o lepton right, qual é a carga, o 1 do lepton right? Lembrar aqui, a gente tinha Gelman e Shijima, né? Carga eletromagnética é a componente do espinho isoprópico fraco, mais a hipercarga fraca sobre 2. O lepton right, vamos dizer, que é o elétron, então ele tem carga menos 1. Se ele é right, ele está no singlete de SO2, então isso aqui é 0. Então o Y dele é igual a menos 2. Então a gente sabe que esse cara aqui tem carga 1, então já fiz a análise do SO2.
Agora vamos fazer a análise do 1, porque isso aqui tem que ser no final do dia um simplete. Então, do ponto de vista do 1, a carga desse cara é menos 2. A carga abeliana do 1 dele é menos 2. O dublete elétrico, nós já sabemos, o dublete elétrico, né, se eu pegar o lepton elétrico, a carga dele é menos 1. Mas ele é dublete, ele é a parte inferior do dublete. Então, o número quântico de SO2 dele é menos meio. E aqui tem que ser Y/2. Então, a hipercarga do lepton elétrico é menos 1. Menos meio dá menos 1. Então, esse cara aqui vai ter que ter carga mais 1. Isso aqui é barrado. Então, se o lepton elétrico tem carga menos 1, isso aqui é barrado. Então, tem um complexo conjugado. Então, significa que a transformação de fase dele, por causa do barrado, vai trocar de sinal. Então, claro, se o lepton elétrico tem carga menos 1, o lepton elétrico barrado, que no fundo inclui o lepton elétrico estar, tem um estar no meio, vai ter a carga oposta. Então, menos 2, 1 dá menos 1. Então, esse nosso Higgs aqui, esse nosso escalar, vai ter que ter Y igual a mais 1. Então, ele vai ter que ser um dublete, né? Vai ter que ser um dublete com essa carga por 1, para pagar isso aqui. Então, se ele é um dublete, vamos pensar, então esse φ, ele tem que ser elevado à categoria de um dublete, vamos chamar de φ maiúsculo. Isso aqui é um dublete de SO2. Então, ele vai ter duas componentes, φ1 e φ2. Então, agora, eu já sei a carga 1 dele. E eu sei as cargas SO2 também. Então, vamos lá. Por que é o enigma? A carga eletromagnética é o espinho isotópico fraco mais a hipercarga fraca sobre 2. Mas agora nós sabemos, o I3 do φ1 é mais meio. Ele está na parte superior do dublete. E o Y dele é 1. Então, isso aqui também vai dar meio. Então, isso aqui me diz que o φ1 vai ter carga mais 1. A carga dele é mais 1. Então, o que nós vamos fazer? Em vez de chamar de φ1, só para ficar coisa mnemônica, vamos associar. φ1 vai ser um φ mais. Esse mais aqui está só indicando o sinal da carga. Não tem nada a ver com o hermitiano conjugado, nem complexo conjugado. É o sinal da carga. Então, como a simetria, o 1 fixou o valor de Y, fixou a carga desse cara. Então, toda a questão que nós montamos aqui foi a simetria. Nós precisávamos desse termo absolutamente, para poder gerar a massa fermiônica. Mas aí, como isso aqui é um dublete de SO2 e isso aqui é um simplete de SO2, a única solução é que esse cara seja um dublete de SO2. Então, ficção, sei que isso aqui é um dublete de SO2. Então, sei que φ vai ter que ser colocado como um dublete de SO2. E aí colocamos φ1 e φ2. Mas esse acoplamento também tem que ser simétrico, segundo o 1. E aí eu sei a carga 1 desse, sei a carga 1 desse, automaticamente fixei a carga 1 do dublete de escalares que eu estou trazendo para colocar no modelo. Então, se eu sei a carga 1 dele, eu sei tudo isso aqui. Então, eu posso determinar as cargas eletromagnéticas. O φ2 que está aqui embaixo, ele tem I3 igual a menos meio. Então, menos meio mais meio, e a gente sabe que essa carga é abeliana. Então, essa carga tem que ser compartilhada por todos os membros do dublete. Da mesma forma que o neutrino elétrico, o lepton elétrico, tinham essa carga igual a menos 1, ambas as cargas. Essa carga aqui, o valor dela tem que ser o mesmo para todos os membros do dublete. Então, é claro que tanto o cara superior como o cara inferior vão ter esse mesmo valor. Então, esse valor é comum, tanto para o φ1 quanto para o φ2. Mas esse cara é que muda. Então, esse dá carga mais para esse e dá uma carga zero para esse que está aqui embaixo. Então, eu vou representar o campo inferior por um φ0. φ0 é um campo escalar, também complexo, quer dizer, os dois membros do dublete são complexos. φ1, φ é complexo e φ0, apesar de ser um campo neutro, ele é um campo neutro complexo. Então, nós chegamos a essa conclusão, que se nós quisermos trazer um escalar para o modelo, esse escalar
tem que estar num dublete para satisfazer a invariância sobre SO2, e esse dublete tem que ter carga mais 1, então tem que ser um dublete, vamos colocar aqui, né? Com essa estrutura, e mais Φ0. Então esse dublete tem essa estrutura, e a carga dele, a carga do dublete, a carga, na verdade a hipercarga, né? A carga Y do dublete é mais 1. Então, com isso, a gente pode fazer o acoplamento de gate do campo de Higgs ao setor de campo de matéria, de campo de gate. Então, vamos introduzir, então, para ver os acoplamentos de gate. Os acoplamentos de gate nós temos pelas derivadas covariantes. Aqui. Então vamos lá. A derivada covariante do dublete de Higgs vai seguir um padrão de qualquer derivada covariante, né? Ela vai ter derivada usual. Aí vamos ter agora os setores de gate, né? Mais I, a constante de acoplamento de gate do SO2, certo? Os bósons de gate de SO2. Como esse cara está num dublete de SO2, os geradores de SO2 na representação do dublete são as matrizes de Pauli sobre 2, sigma A sobre 2, tudo isso aqui atuando em fio. E agora, o setor 1, right, e constante acoplamento de gauge do 1, campo de gauge do 1, e a carga, o valor da carga, faz o papel do gerador, atuando no campo de gauge. Então, isso aí é a derivada covariante do dublete de Higgs segundo SO2 segundo 1. Claro que essa carga aqui, nós já calculamos, ela vai mais 1. Então, vou omitir esse valor do Y, porque esse Y é mais 1. Então, basta colocar aqui o fio. Porque a carga já está declarada implicitamente que a carga vai vir. Então, essa é a derivada covariante que faz o acoplamento de gauge desse escalar. Agora, vamos ver os acoplamentos dele, então, com a matéria. Os acoplamentos dele com a matéria já estão aqui, ó. Nós vamos ter constante acoplamento de um tal. Aí, como isso aqui tem uma estrutura de dublete, então vamos pegar o lepton barrado, é esse dublete aqui. Aqui, o outro dublete, o Higgs, e aqui o lepton light. E claro, mais o Y. Aí vamos ter lepton right barrado, Dagger, vamos ter que colocar esse carinha aqui, vamos fazer o conjugado complexo. Vamos colocar assim, esse carinha, eu vou precisar formar. É o lepton right barrado, vamos colocar assim. Aí aqui o Fidaga. Aqui. E aqui o. Então a gente teria esse setor aqui. É só um complexo conjugado. Vamos trabalhar esse. Então vamos trabalhar esse termo aqui. Esse aqui a gente já fez, essa combinação aqui nós já sabemos, depois a gente vai olhar isso aqui. Vamos olhar só esse acoplamento aqui primeiro, para a gente dar uma ideia como é que ele está. Então está assim, ó. Quem é o lepton barrado? Esse aqui é neutrino, lepton barrado, lepton left barrado. Aqui eu tenho o Φ+, e aqui eu tenho o Φ0. E aqui nós temos o lepton right. Então é isso que eu estou dizendo, essa estrutura aqui que é o simplete de SO2. Isso é só o primeiro termo. Então isso aqui está dando para nós, ó, constante de acoplamento de Yukawa, neutrino, lepton barrado, lepton right, Φ+. Coloquei isso aqui junto, porque isso aqui, estou pegando esse espinor deitado e multiplicando por esse espinor coluna. Isso aqui simplesmente é um escalar. E o segundo termo aqui, que é mais Y, aí vamos ter aqui lepton left barrado, a
acoplado com o left and right, e aí sim, acoplado com o fizer. Isso é esse termo aqui. Mais, claro, conjugado complexo, que vai ser mais y, left and right barrado, neutrino left, e mais está, e mais y, left and right barrado, left and right, left, e zero, está. Mas aí a gente reconhece imediatamente o termo de massa. Da onde é que vai sair a massa do férmio? Vai sair daqui. E daqui. Então vai ser esse campo, essa componente φ0, que vai poder chegar. É onde é o φ0 que naturalmente ele se coloca no lugar da massa. Né? Nós ainda não mostramos que isso aqui vai virar uma massa. Isso para nós, no momento, é um acoplamento. Isso aqui é um acoplamento de Yukawa. É um campo, outro campo, é um acoplamento cúbico de Yukawa. Dois términos com escalar. Dois términos com escalar. Então, por enquanto, nós estamos falando de acoplamento. Ainda na próxima aula, nós vamos falar exatamente do potencial de Higgs, da minimização, e aí é que a gente vai ver como isso aqui vai se transformar numa constante que vai dar a massa. Então, as massas já estão claras aqui. Agora, vamos fazer uma coisinha aqui, deixa eu apagar aqui. Então, nós já estamos olhando, nós já introduzimos o dublete de Higgs e vimos que o dublete de Higgs potencialmente pode nos dar as massas fermiônicas. Então, quando houver a quebra espontânea da simetria, os férmions vão ganhar massa, porque eles se acoplam com o acoplamento de Higgs, né? com o bóson de Higgs. Agora vamos olhar os acoplamentos de gate do bóson de Higgs. Então aqui nós olhamos só os acoplamentos de Yukawa. Então isso aqui vai ser a base não só dos acoplamentos, mas futuramente das massas fermiônicas. Então aqui nós temos Yukawa. Agora vamos olhar os acoplamentos de gate. Então os acoplamentos de gate vêm daqui. Na ação, nós vamos pegar o campo de Higgs, dmi, φ, Dagger. E é esse termo aqui que está lá, que é responsável pelos acoplamentos de gauge do campo de Higgs. Todos os acoplamentos de gauge estão contidos na derivada covariante. Então, vamos escrever aquele termo lá. O termo lá vai ser dmi, estou pegando o hermitiano conjugado, dmi φ Dagger menos I G. Os campos de gauge são reais. Aí aqui vai ficar φ Dagger. As matrizes de Pauli são hermitianas sobre 2. Esse aqui é o conjugado hermitiano desse termo. Troca a ordem. Aqui não tem matriz nenhuma, então menos G'. Tudo isso vezes mais I G. Para não ter problema de índice saturado na mesma expressão, vamos botar aqui dmB, sigma B sobre 2, φ mais I G', y', então esse daqui nós vamos ver todos os acoplamentos de gauge do campo de Higgs. Então eu vou esquecer já do acoplamento de Yukawa, amanhã não, a gente vai precisar de novo dessa expressão aqui, mas já está claro para nós da onde é que vai sair a massa do férmio, vai sair daqui. E é esse cara que se liga com a massa, né? Vamos trabalhar um pouquinho os acoplamentos de gauge, só para a gente ver a estrutura das interações de gauge, então, como a gente fez aqui agora. Então, esse termo aqui, com esse termo aqui, vai dar o termo cinético normal. Dmi φ Dagger, dmi φ. Então, esse termo aqui vai dar para nós dmi φ
mais estar, DI mais F0 estar, F0. Então é o que sai daqui, é o termo cinético. O termo de Klein-Gordon para o Φ+, e o termo de Klein-Gordon para o Φ-. Então esse é termo livre, não estamos nem preocupados, tá certo? Só para ter uma ideia. Os acoplamentos de gate vão começar a sair daqui, porque isso aqui ó, é Φ, B e Φ, então não tem interação de três campos, Higgs e o B. Vou apagar isso aqui para não sobrecarregar a nossa expressão, porque esse termo aqui é menos importante nesse momento, porque ele é apenas um termo cinético, ele não é um termo de interação. Nós estamos interessados nas interações de gate. Então vamos pegar esse termo aqui agora, está me dando isso aqui, ó, DI Dagger. Então esse termo aqui tem a seguinte estrutura, vou coletar aqui, ó, IG sobre 2. Então estou pegando esse termo, esse DI Dagger com esse termo aqui, ó, IG sobre 2. Aí vamos ter aqui, ó, DI Φ+, está? DI Φ0 está. Pegando esse dublete. Como isso aqui é Dagger, é o dublete na forma de vetor linha, né? Isso aqui é um vetor coluna, isso aqui é um vetor linha. Então está aqui esse termo aqui. Vezes isso aqui. Essa combinação aqui nós já sabemos o que é. Essa combinação aqui, ela está dando para nós isso aqui, ó. Professor. Oi? Ah, Não é o dublete. Não, presta atenção, não, qualquer coisa vai me corrigindo mesmo. Então, esse termo aqui vai dar aqui. Vou botar aqui DN3 menos DN3. Estou colocando agora as matrizes de Pauli. Aí aqui aparecia DN1 menos, né? Aparecia DN1 menos I DN2. E aqui DN1 mais I DN2. Certo? Vamos fazer o seguinte, convenção, é bom a gente guardar para depois eu não esquecer. Vamos dizer o seguinte, DN1 menos I DN2 sobre 2. Vocês se lembram que nós já tínhamos visto que esse cara aqui faz papel de um bóson vetorial com carga mais. E esse cara aqui é o cara que se acopla com aquela corrente que tem tem neutrino left barrado, gama mi, elétron left, ou lepton left. E aí quem se acoplava, quando a gente viu os acoplamentos, né, quando a gente tinha feito os acoplamentos de gate dos fermions, né, da representação left e da representação right, a gente, ao colocar aquelas interações fermiônicas, nós vimos que esse cara aqui aparecia aqui. Então, como essa corrente aqui, isso aqui é neutro, e isso aqui tem carga menos 1, essa corrente aqui tem carga menos 1. Então, esse campo aqui tem que ter carga mais 1, porque a gente sabe que cada termo que tem no Lagrangiano, ele tem que ter carga eletromagnética total zero. Por quê? Porque a carga eletromagnética do Lagrangiano é neutro, né? O Lagrangiano não tem uma carga é uma carga efetiva, a carga de cada termo do Lagrangiano tem que ser zero. Então, nós já interpretamos esse termo aqui como sendo W+. Mas eu vou tirar esse fator 2 aqui para justamente fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, IG. Agora, esse cara aqui vai ficar sobre 2. Esse cara aqui vai ficar sobre 2. E aí esse cara aqui, com aquele fator meio, a gente já estava chamando isso aqui de W' mais, e como fator meio, nós vamos chamar esse carinha aqui de W' menos. Só para a gente já colocar. E aqui, vamos botar no meio aqui, e aqui tem menos 1,5. É uma definição. Nós poderíamos também ter definido sem fator. Muito bem. Então isso aqui é esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui é isso. Esse pedacinho aqui está aqui. E agora o φ. É φ+, φ0. Então isso é esse termo aqui. Esse carinha vezes esse. Vamos fazer agora. Esse cara
vezes esse. Então aqui a coisa mais simples, porque não tem matriz nenhuma, né? Então isso aqui vai ficar mais IG'. Aí vamos ter DMI Φ mais DMI Φ0. Essa matriz linha aqui, vezes IG', e aqui Φ. Φ mais Φ0. E tudo isso aqui é acoplado com o código de D de Y'. Eu acho que eu botei todos esses insistos embaixo. Esses insistos são todos em cima. Tá, aqui, acoplado com esse I aqui. Só para detalhezinho. Então, tá, fizemos esse. Fizemos esse que a gente já tinha feito. Fizemos esse com esse e esse com esse. Agora, vamos fazer esse com esse. Tá, mas a gente está vendo que esse cara aqui é o complexo conjugado desse. Então, esse outro termo aqui, quer dizer, no fundo, né, esse termo aqui com esse cara aqui vai ser o complexo conjugado desse. Então, não precisa nem fazer. É só colocar mais, fazer assim, mais conjugado complexo. Está tudo é o hermitiano desse termo aqui. Então, é colocar esse cara aqui na frente, é colocar esse cara aqui, né? As matrizes aqui, e esse DMI Φ vem, estou pegando esse cara com esse cara. Então, na verdade, é só pegar. A gente executa esse termo, calcula, isso também é fácil, isso aqui vai com isso, mais isso. Calcula esse terminho aqui, vai dar um conjunto de 4 termos, e tira o conjugado complexo. Não tem problema, então vou colocar mais um conjugado complexo. É esse vezes esse. E esse cara aqui também, esse vezes esse. Então, fizemos. Esse com esse. Agora, esse com esse dá o conjugado complexo. Né? Depois eu vou fazer esse com esse aqui, a gente não fez, né? A gente fez, perdão. Esse com esse e esse com esse. Tá? Agora, vamos fazer esse com esse. Não vai precisar, é só o conjugado complexo desse. Então, mas vai aparecer o conjugado complexo desse termo aqui. Vou colocar aqui. Aí, vou fazer esse com esse, nós não tínhamos feito. Então, vai ficar mais G2, termo novo. Termo novo, mais G2. Esse cara aqui. DNA, DMD. Fidários, aí tem um quarto. Aí vamos ter fidário. Quatro eu estou pegando dos signos, tá? Quatro. Fidária, sigma A, sigma B. Esse termo que já sai real, né? Então, tá, então, esse termo vezes esse. Agora temos que fazer esse termo aqui vezes esse. Então vai ficar mais GG'. Vamos colocar sobre o 2 também. Vou botar no útil 2 aqui. Fazer esses dois termos agora. Então, mais GG'. Aí tá, DNA. Vamos ter o YI. E aí, fidário, sigma A. Fidário. Sigma A. Certo? Conferindo aqui, né? Então nós perdemos termos nenhuma, né? Só recapitulando aqui para não me confundir. Fizemos esse com esse com esse com aqui. Beleza. Fizemos esse com esse, tá aqui. Fizemos esse com esse. Acabamos de fazer esse com esse. Agora, esse com esse. É só somar um conjugado complexo desse aqui. Certo? Esse aqui, ó. Esse vezes esse. Esse vezes esse aqui. Nós também fizemos agora, né? Fizemos esse com aquele e esse com esse. É o complexo conjugado desse. Então, quer certo? Esse cara vezes esse vai ser esse com esse. Esse é o conjugado complexo desse aqui. Mais o conjugado, deixa eu colocar ele aqui.
você vai precisar dele mais explicitamente, então vou colocar ele aqui embaixo. Então esse cara aqui, vezes esse, vai dar de novo mais G', de novo fator 2, para o sigma, esse cara aqui vezes esse, a única diferença é que vai ficar BMI. Esse índice não vai estar saturado, então eu vou chamar esse índice B de índice A mesmo, tá? Vou chamar isso aqui de BMA sigma A. Então vai ter aqui o YI, igual esse termo aqui. E aí a diferença é que nós vamos ter. Esse cara, a gente acabou de fazer esse, né? Estou dizendo, perdão. Esse com esse a gente fez, esse com esse a gente fez. Agora a gente está fazendo esse aqui, perdão. Esse com esse. Acabamos de fazer ali, né? Então, um conjugado complexo desse, agora estamos fazendo esse com esse aqui. Então, nós vamos fazer mais G', tá? Então vai ficar Fidália, vai dar um volume, vai dar esse termo junto. Fidália, sigma A, certo? Nós tínhamos feito esse cara com esse cara, esses dois aqui, e agora estamos fazendo esse com esse. E agora finalmente esse termo, então esse termo aqui deu a mesma coisa. Eu renomeei os índices de B já, então esse aqui dá um fator 2 desaparece. E agora o último termo, que é o termo cruzado do y com o y. Fica mais G' ao quadrado, esse termo aqui. YI. Que dá aí. Então são todos os termos que saíram daqui. Agora, o que é importante para nós? Vamos dizer, esses termos aqui têm derivada. Os termos que vão ser potencialmente importantes para analisar as massas dos bósons são esses termos aqui. Eu não tenho nenhuma derivada do φ. Então, se o φ for constante, né, esses termos aqui persistem de qualquer jeito. Esses termos aqui não. Eles vão depender do φ ter derivada espaço-temporal. Claro que todos esses termos são importantes, mas eu estou só querendo agora chamar a atenção de vocês para os termos que, na situação em que o campo escalar se tornar uma constante e a gente for olhar o setor de massas, como a gente olhou no caso da massa ferromônica, as massas vão sair então justamente desse pedaço, em que os φ são todos, possam ser todos constantes. Aqui a gente tem uma simplificação, porque essa combinação aqui é simétrica em AB. Se eu trocar A com B nesse termo, esse termo não muda. Então esse termo é simétrico em AB. Se esse termo é simétrico em AB, claramente eu posso substituir essa combinação aqui pela sua parte simétrica. Sigma A, sigma B, mais sigma A, sigma A sobre 2. Isso aqui é simétrico. Então eu posso simetrizar essa combinação aqui. Só que as matrizes de Pauli, né, o anticomputador das matrizes de Pauli é duas vezes delta AB vezes a identidade. Então esse termo aqui todo, 2 vai cancelar com 2, vai ficar um delta de AB vezes a identidade. Então esse termo aqui vai ficar um fidário aqui e vai produzir um delta de AB. Então que é um termo bem típico, né? Então a gente vai ter esse termo aqui, ele, quando a gente abrir esse produto aqui vai estar dando para nós justamente φ mais Dagger, Φ mais estar, Φ mais Φ0 estar, Φ0. Então nós já vimos que o Φ0 é que é crucial para dar a massa do ferro. Então, aquele Φ0 que for dar a massa do ferro, quando ele ficar constante, né, ele vai estar dando massa para esses campos B de carrega. Ele vai gerar aqui, porque a gente está gerando 3 termos, né? A gente está gerando, na verdade, isso aqui tudo para nós. Vamos colocar aqui G2 sobre 4. Aí vamos ter BM1 mais BM2 mais BM3 vezes mais módulo ao quadrado
esse termo aqui, o primeiro termo. Agora, lembrar que, vou botar aqui, lembrar que dn1 menos i dn2 sobre 2 é o W mi mais. E o dn1 mais i dn2 sobre 2 é o W mi menos. Então, dn1 é W mais W menos. Certo? E o dn2? dn2 vai ser W menos vai ser, vai ficar W menos W mais, isso, W menos W mais, que vai dar I dn2. Então vai produzir o menos I, né? Então vai ficar W menos é menos I, então essa diferença aqui, dn2 é menos I, ou então menos I, tá? B, W menos W mais. É isso mesmo? Não estou errado, não? Se eu subtrair esse desse, né? Então eu vou ter I vezes dn2 é igual a W menos W mais. Então dn2 é menos I, W menos W mais. W mais menos W mais. I W mais menos W menos. Isso aqui é só álgebrazinho de redefinição. Então, dn1 ao quadrado vai ficar W mais W W menos W menos, mais duas vezes W mais W menos, né? Vai ficar aqui. E o dmi 2 ao quadrado vai ficar, então isso aqui vai ficar menos, né? Vai ficar menos W mais ao quadrado, menos W menos ao quadrado e menos 2i, né? W mais W menos. Isso, então, a gente vai fazer dn ao quadrado vai ser as somas dos quadrados, né? Mais duas vezes o termo misto, né? E o dn2 ao quadrado, que vai aparecer ali, vai ser menos esse ao quadrado, menos esse ao quadrado, menos 2i, né? Está aparecendo um pouquinho a mais aqui, não. Está tudo certinho, né? Esse cara aqui é a parte real, esse cara aqui é a parte imaginária, tá certo? Aqui nós estamos tendo a soma desses quadrados aqui. Então, dn ao quadrado é o quadrado do primeiro, o quadrado do segundo, duas vezes o primeiro pelo segundo. Desculpa, porque eu estou fazendo uma besteirinha, né? Quando eu elevar isso aqui ao quadrado, isso aqui vai ficar menos 1. Então, quando eu elevar isso aqui ao quadrado, vai ter esse menos, então vai ficar menos o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, e mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Vai se juntar a esse. Então, estou dizendo isso aqui, quando nós fizermos essa sominha aqui, ó, os quadrados, W mi mais ao quadrado, vai cancelar com esse W mi mais ao quadrado, W menos ao quadrado, vai cancelar com esse W menos ao quadrado, e aí o quadrado vai produzir o termo misto duas vezes, e aqui também eu vou produzir, como esse 2 é menos 1, eu vou produzir menos duas vezes, isso aqui vai ser mais duas vezes, vai produzir aqui o tempo que vai ser 4 vezes, né? Então isso aqui vai produzir 4 vezes W mi mais vezes W mi menos, que no fundo é W mi mais estar. Então, aqui produz isso aqui. E claro, e mais esse termo aqui. Então nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter G2, vou colocar aqui, assim, módulo φ mais ao quadrado, módulo φ0 ao quadrado, vezes W mi mais W star.
aqui é um termo típico, né? Como a gente já sabe, é um termo típico de massa do campo vetorial complexo. Tá? Né? Então, esse termo, mais agora vai ter esse termo, mais G2 sobre 4. Então, até posso botar isso aqui em evidência. Né? Fazer o seguinte, botar aqui G2. Posso botar esse G2 em evidência. Esse G2 está aqui na frente de tudo. Esse carinha, então, esse 1/4 entra aqui. Então, vai ficar W mais está. É esse termo, tá? Então, estou incorporando esse 1/4 aqui e esse 1/4 aqui. Mais 1/4 BN3 BN3. Então, esse termo aqui mistura para nós, né? Mistura isso tudo aqui. Claro, se esse cara aqui for responsável pela massa dos férmions, ele vai ser responsável por esse termo de massa aqui e por esse termo de massa aqui. Então, isso aqui é só esse termo aqui. Agora vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar esse termo, aqui eu vou deixar o resultado dele aqui, que é esse termo aqui. Deixar esses dois aqui, não vou mexer. Então, vou apagar isso tudo aqui, só lembrar que nós temos 3 termos a trabalhar. Trabalhamos primeiro e deu isso aqui. Professor, só uma coisa. Fala aí. Ali não é W mais, W menos. Mas o W menos é o W mais está. Aqui, ó. Se você tirar o conjugado complexo desse cara, você ganha esse. Certo? Tá certo? Só isso. Não seria isso? Isso aqui, na verdade, é o W menos. Só botei assim que é mais tradicional, a gente botar W estar. E aqui ficou isso aqui. Agora, esse termo aqui, então esse termo aqui é o primeiro termo. Vamos trabalhar esse termo aqui rapidinho, que ele é fácil também, que ele é o seguinte, ele ficou assim, ó. B, vamos botar assim, ó, GG', só para a gente obter. Ele ficou GG', Y'. Tá assim. Vamos incorporar o B na matriz. Então ficou assim, ó. Φ mais Dagger, Φ0 estar. É o Φ Dagger, esse termo aqui. A matriz de Paulo. Então aqui ficaram, de novo, ficou aquela nossa história. Aqui ficou BN3 e aqui menos BN3. Aí aqui ficou BN1 menos IBN2, que é 2 vezes W mais. E aqui ficava BN1 menos mais IBN2, que é 2 vezes W menos. Aí esse termo aqui. Então botei GG', Y', Φ Dagger, os B's com os sigmas estão ali, e agora colocamos aqui. Deixa eu apagar isso aqui, que é esse termo que nós estamos trabalhando. E aqui colocar o Φ. Φ mais. Vamos trabalhar esse termo aqui. Então esse termo vai estar dando para nós, Φ mais estar. Então, eu vou colocar esse termo em cima desse aqui, tá certo? Então esse aqui é o primeiro termo que eu estou colocando aqui. Vamos lançar esse termo aqui, ó. Desculpa a bagunça do quadro. Tá? Então, o primeiro termo que nós apagamos é esse. O segundo termo que nós estamos fazendo, eu estou colocando aqui. GG'. Aí ficou essa combinação aqui, ó. Φ mais estar. Que multiplica. Φ mais estar vai multiplicar esse cara BN3. Φ mais, é esse termo aqui, ó. BN3 Φ mais 2 vezes W mais Φ0. Esse termo aqui. Isso vezes isso. Mais esse carinha aqui, mais isso aqui vezes a de baixo. Mais aí esse Φ0 está, vai multiplicar 2 W mais. Perdão, estou botando aqui, deixa eu separar aqui. Então nós fizemos isso. Φ mais estar, que multiplicou essa combinação aqui. E Φ0 estar, vai multiplicar essa combinação aqui. Deixa eu colocar aqui. Mais GG'. Agora, Φ0, quase acabando, tá, gente? Φ0 estar, esse carinha aqui, vai multiplicar essa combinação aqui.
2 mil menos Φ mais menos B de 3 Φ0. E isso tudo aqui, estamos esquecendo, tudo isso aqui vezes o Y'. O Y' na frente de tudo. Então tem isso tudo aqui, vou até fazer assim, tudo isso aqui, tá? Bem bagunçado, me perdão. Tá? Tem o Y' que eu tinha esquecido aqui, isso tudo aqui está multiplicando o Y'. E tem esse Y' multiplicando aqui. Tá? Então fizemos isso aqui, ó. Pegamos esse produtinho aqui, essa combinação aqui multiplica o Φ mais estar, isso aqui vezes isso, o Φ mais estar e o Y'. Depois isso aqui vezes isso e Φ0 estar. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte: esse termo aqui é Φ+, então tem um Φ+ fatorado aqui. Se o Φ0, isso a gente vai ver depois, né? Todos esses termos são importantes, mas quando nós vamos analisar a quebra de simetria, e quem vai ser fundamental vai ser o Φ0, na quebra da simetria, quem sobrevive ao Φ0, nós vamos entender por que o Φ+ é zero, por que o Φ0 não é zero. Então esse termo aqui sobra, esse termo aqui morre, esse termo sobra, esse termo aqui morre, mas esse termo aqui sobra. Então nós vamos ter alguma coisa que vai estar misturando Φ0 estar Φ0 com B e Y. Aqui eu tenho só B, então B aqui está ligado só com Φ0, mas aqui eu tenho uma coisa que mistura B com Y. Então eu tenho um termo que é tipo massa, mas é misto, não é nem a massa do B, nem a massa do Y. Aqui é um termo típico de Proca para a massa do B. O termo típico de Proca para a massa do Y é esse aqui. Se nós desenvolvermos agora esse termo aqui, isso aqui está claro, vai ser Φ mais ao quadrado mais Φ0 ao quadrado. Então esse terceiro termo que eu estou colocando, lançando aqui em cima, então os três termos que saíram foram esses daqui, né? Estão colocando tudo que saiu daqui, todos os acoplamentos de gate, vão dar aqui para nós G' ao quadrado, Y', e aí aqui dentro eu módulo de Φ mais ao quadrado, mais o módulo de Φ0 ao quadrado. Então, de novo, se no regime em que só sobrar o Φ0, nós vamos ter, isso aqui morre, então nós vamos ter um termo tipo Proca para o Y, um termo tipo Proca para o B, mas vamos ter um termo misto para o B com o Y. Isso aqui não é nem B nem Y, aqui é só diagonal Y, BB. Então nós vamos ter que olhar o que nós chamamos de uma matriz de massa. E nós vamos ter que interpretar o que são os campos físicos. É aí que vai sair o fóton e o Z0 pelo mecanismo de massa, não pelo mecanismo de cargas, como a gente fez no início do curso, que a gente identificou o que era o fóton e o que era o Z0 através do acoplamento com o neutrino. Agora nós vamos identificar o que é fóton e o que é Z0 através do acoplamento com o Higgs e a geração de massa. Então o que vai ficar de importante para amanhã é nós analisarmos esses termos aqui. Amanhã nós vamos entender por que o Φ+, né? Amanhã nós vamos entrar no potencial de Higgs. Hoje eu não dei o potencial de Higgs. Hoje nós introduzimos o Higgs e demos as interações de Yukawa do Higgs, como é que o Higgs interage com os férmions, e demos as interações de gate do Higgs. Então, o Higgs interage com os bósons de gate desse modo. Amanhã nós temos que introduzir a última coisa, que é o Higgs se autoacopla. Por quê? Porque nós já sabíamos lá dos trabalhos do Salana, nesse doutorado dele, mas nos desenvolvimentos da década de 50, que campos escalares podem se autoacoplar. E esses autoacoplamentos deles são governados por uma interação quântica. Se a gente tiver campos escalares, né, o termo de Lagrangiano que a gente pode colocar com os escalares pode, por exemplo, ser um termo linear no escalar, um termo quadrático do escalar, um termo cúbico do escalar e um termo quártico no escalar. A gente pode ter 4 tipos de termos escalares no Lagrangiano em 4 dimensões. Potências φn maiores do que 4 são proibidas por argumentos de renormalizabilidade.
Quer dizer, a renormalização, se eu quiser ter uma teoria escalar, um modelo escalar que seja renormalizado,